Queria pedir a todos que ficassem em pé e gostaria de estar fazendo um minuto de silêncio a um companheiro, fundador do Sindicato dos Bancários aqui de Guarulhos. Em 1986 ele fundou a associação, posteriormente trabalhou durante quase toda a história do sindicato e que ontem veio a falecer o nosso querido companheiro Sérgio Ricardo da Silva, que descanse num bom lugar com Deus. Sérgio Ricardo da Silva, presente. É um equívoco a gente imaginar que o debate de banco público seja um debate exclusivo de bancários. Não é, né? A sociedade hoje não há a menor possibilidade de nós pensarmos uma sociedade, uma economia, um desenvolvimento, sem pensar na importância que o banco público ocupa nesse cenário. É estarrecedor imaginar que um projeto, né, Luiz, desde 1998 engavetado, né, porque essa onda de privatização e terceirização, lembrando a gente, começou lá em 1998, época de Fernando Henrique Cardoso, Banespa, e foi todo um processo aí de privatização. Depois acabou ficando engavetado, que não avançou, e agora, né, a pauta neoliberal retoma com força total para poder fazer uma tratoragem direta, né, no povo trabalhador. A terceirização aí, a privatização dos bancos públicos, que é um tema hoje de extrema importância. Eu acho que nós todos temos que sair daqui não só ouvindo o que está acontecendo, mas assumindo um compromisso bastante forte de entrar com muita força na defesa do banco público. Basta você imaginar que impossível você pensar em agricultura familiar no Brasil que não seja financiada através de banco público. Impossível você imaginar ProUni, FIES, financiamento estudantil, tudo aquilo que é voltado para o desenvolvimento humano de uma sociedade mais justa, só pode passar por um banco público, jamais passará por um banco privado. Porque o conceito de banco público é de estimulador da economia, não é essa imagem que eu estou querendo colocar de meramente um espaço de gerar lucro, de terceirização de serviços, onde tem que cada vez mais fazer o banco ser competitivo, ou transformar o nosso país, ou fazer a entrega todinha que a gente possa fazer do nosso capital para a iniciativa privada. Banco público hoje é de extrema importância, não só para o trabalhador. Acho que para o trabalhador bancário é um momento de muita luta, sem dúvida nenhuma, porque isso significa a precarização do seu serviço, dos seus salários, né, de toda a sua atividade produtiva. Mas é também para nós, como cidadão, um risco eminente de ter uma sociedade totalmente desarticulada ou desconstruída com a perda dos bancos públicos. Então, acho que a defesa do banco público é um dever de todos nós. É o banco público que financia a reforma agrária, a agricultura familiar, o movimento estudantil, a juventude, as casas próprias, enfim, tudo aquilo que é desenvolvimento social necessário, que inclusive movimenta a economia, passa por um banco público. Então a defesa desse banco público é uma obrigação de todos nós, cidadãos. Quero registrar a presença aqui do Sérgio Takemoto, que é secretário de Finanças da Contraf, da CUT, e também do Cláudio
do MTST, da ocupação, Hugo Chaves. Cláudio está aqui conosco. Bom, dando apoio a essa luta, que é a luta dos bancários, também é a luta por habitação, por melhores condições de vida, pela luta pelos direitos sociais. Nós estamos hoje vivendo um país onde os movimentos sindical, social, de habitação, de luta, enfim, tem que estar unido, um apoiando o outro, porque o conjunto de ataques que estamos sofrendo são gigantes. Ontem mesmo repercutimos aqui na Câmara esse decreto presidencial trazendo de volta, sob pressão da bancada ruralista e a bancada da bala, o regime de semi-escravidão de novo no Brasil com autorização presidencial. É um absurdo, né, o que está se fazendo no país hoje, nesse governo golpista do Michel Temer. Então nós temos que unir campo, temos que unir movimento social, movimento de trabalhadores sem terra, sem teto, movimento sindical, porque a luta é uma só. Primeiramente, eu queria dizer que é muito difícil a gente iniciar um debate que fale sobre o fechamento de uma agência, especificamente numa região de Guarulhos, sem a gente falar, sobretudo, do ataque ao modelo de governo que existia há 1 ou 2 anos atrás e o modelo de Estado que está se propondo daqui para frente. É muito importante ressaltar que o governo, que na nossa compreensão dos trabalhadores ou de parcela dos trabalhadores, entende que é um governo ilegítimo. E por que é um governo ilegítimo? Sobretudo porque ele ataca e coloca a culpa nos trabalhadores, justificando toda e qualquer medida de recuperação das contas públicas em cima dos trabalhadores. Entendemos, estamos cientes de que, nesse momento, não era essa unidade necessária para o país. Entendemos que é um modelo de retrocesso. Nós estamos retrocedendo em todo o processo, né, histórico e de alcance que a gente tinha como perspectiva soluções de problemas estruturais no país, na verdade estão sendo jogadas para debaixo do tapete. Logo do início, após o golpe que nós estamos falando, ele começa em dezembro de 2015, na verdade, com um programa chamado Ponte para o Futuro, onde claramente está estabelecido nesse programa a privatização de toda e qualquer área pública, de serviços e das estruturas. Ora, governar um país e suas cidades, jogando para toda a sua dimensão administrativa para capital privado, é se esconder da sua capacidade de realizar um bom governo para a sociedade. Destruir programas sociais, minimizar riscos, nós entendemos também que é jogar para baixo do tapete um diálogo com a sociedade, um diálogo de construção de uma sociedade mais uniforme, mais justa e mais solidária. Não bastasse o programa, e para consolidar esse programa, foram feitos, sobretudo, algumas ações. Ações do atual governo que vão ao encontro da proposta deles de privatização do Estado e de um Estado mínimo nas ações. E a gente está falando aqui de ações que vão desembocar no fechamento da agência, mas também na questão da terra, na questão agrária, na questão do crédito. Nós temos, acabei de falar da PEC 55, que é a dos gastos públicos, que você vai congelar os investimentos públicos durante 20 anos, e logo depois nós temos a lei de terceirização, onde você pode aplicar a terceirização na área fins em todas as empresas e no setor público também. Nós estamos falando de um risco, né, de você precarizar o serviço público, precarizar o sistema e as relações do trabalho, em nome, então, de um modelo privatista, um modelo que em todos os países onde foi colocado, levou à desigualdade social. Nós estamos falando que logo após o modelo
proposto no Ponte de Futuro, na PEC dos gastos públicos, na lei de terceirização, não bastasse isso, foi aprovado recentemente em julho a reforma trabalhista. Reforma trabalhista que, quanto mais a gente olha, mais a gente vê a perversidade do atual governo contra os trabalhadores. Reforma trabalhista que eu estou dizendo que não é só contra os trabalhadores, é um ataque contra a sociedade. Porque lá há uma permissividade para que aquilo que era ilegal passe a ser legal. Aquilo que não era justo, que era totalmente injusto, que a sociedade não aceitava, estão querendo dizer agora, por causa de uma lei que está legalizando, que passa a ser justo, que passa a ser legal. Portanto, ela atinge uma perspectiva futura de uma juventude que eu estou vendo aqui, e que se a gente não tiver uma abordagem muito firme contra a reforma trabalhista e contra esse modelo que está sendo construído, nós vamos ter uma sociedade praticamente precarizada e sem perspectiva de futuro. Nós vamos ter ainda, agora proposto pelo Congresso Nacional, em vistas agora em novembro ou dezembro, ainda a perspectiva da reforma trabalhista, ou da reforma previdenciária. Então, são pequenas ações que foram sendo colocadas em práticas e que vão atingir direto o coração do povo brasileiro, direto o coração dos trabalhadores, direto a possibilidade de construção de um país melhor, porque nós vamos precarizar serviço, não vamos gerar emprego, porque as reformas propostas não gerarão emprego e, portanto, nós vamos ter uma sociedade que vai viver da legalidade do bico, porque a gente sabe que, infelizmente, o empresário brasileiro tem uma perspectiva histórica muito pequena, não acredita no seu país, apesar do povo acreditar. Mas eu não vou fazer só a discussão macro, isso é para a gente entender que nós estamos dentro de um sistema que está precarizando toda a relação de trabalho, que agora desemboca em pequenas ações nas empresas públicas. Nós tivemos recentemente nessa casa, vereador, justamente a perspectiva de privatização das áreas públicas, aprovado por essa Câmara e agora, através de uma liminar, proibida que isso ocorra. Isso é um modelo que está atingindo todos os estados e todos os municípios, porque você não pode mais fazer investimento público. Recentemente, agora também, o governador Alckmin, do estado de São Paulo, prevê um projeto de tetos dos gastos públicos. Mais uma vez incorporando um modelo colocado a partir do governo federal e que vai precarizar também todo o sistema de relações do trabalho. E, para concluir, queria registrar aqui que a cidade de Guarulhos, senhores, senhoras, bancários presentes, que a cidade de Guarulhos, vereadora, tem mais de 1.200.000 habitantes. É uma vergonha nós, dentro de uma perspectiva de uma construção de uma sociedade que acabe com a desigualdade, que leve a agência bancária para as regiões mais distantes, que leve o desenvolvimento local, que leve infraestrutura, que leve segurança, nós estamos vivendo em 2017 uma discussão de fechamento das estruturas públicas dos municípios. E eu digo isso porque, ao fechar as estruturas públicas, nós estamos também fechando os olhos para a segurança, para o entorno, para o desenvolvimento local, para o comércio, para as empresas. Então, é um absurdo que isso ocorra. E é um absurdo a gente ter um governo que, infelizmente, na cidade de Guarulhos, não tomou uma ação para que isso fosse evitado. Porque começa com uma agência, mas daqui a pouco são 5, são 10, e passa por agência, e depois passa por outra empresa, e aí a empresa não vê segurança nessa cidade, não vê desenvolvimento local. O que ela faz? Ela vai para outro estado, ela vai para outro município, ela vai, mais uma vez, sair de Guarulhos. Então, é uma mente muito pequena
do governo atual. E aí o apelo que a gente faz e que a gente vai procurar através da nossa direção dos sindicatos bancários, e dentro da linha de criar uma comissão de defesa das empresas públicas do município, ou uma frente, que eu acho que é importantíssimo, é acompanhar essas ações junto ao governo local. Qual é o grande sonho das pessoas? Qual é o sonho de vocês? Qual é o não é? Isso. Não é? E por onde passa? E por onde passa a tal da casa própria, né? Onde passa a casa própria? Ter a casa própria, que é o sonho de todo brasileiro, passa justamente por um banco público, que é a Caixa Federal. Se a gente estivesse numa região rural e fôssemos conversar com os lavradores, eles iam dizer que o sonho deles é ter a própria terra, não é? Para cultivar e plantar. E passaria por onde esse sonho? Pelo Banco do Brasil. Como os estudantes, se a gente sair por aí, vai dizer que o sonho deles passa pelo ProUni, passa pelo FIES. E se passar pelo FIES, que é um fundo de financiamento da educação, vai passar pela Caixa Federal. Também, se a gente for discutir aqui no bairro de vocês, eu não sei aqui em Guarulhos, né, mas lá em Rio Grande da Serra, onde eu morei, lá no ABC, uma cidade muito carente, 90% da cidade não tinha saneamento básico. E o sonho das pessoas era ter saneamento básico, que passa pela Caixa Federal. Estou aqui dizendo isso para dizer para você o seguinte: o sonho das pessoas passam por ações que envolvem os bancos públicos no Brasil. Porque se não tem a Caixa, que financia 70% da habitação, não vai ter crédito habitacional, não vai ter Minha Casa Minha Vida, não é? Porque embora o Minha Casa Minha Vida seja com recursos do governo federal, a Caixa que opera o programa. Se não tiver o Banco Brasil, também não vai ter crédito agrícola subsidiado, porque o trabalhador, o lavrador, o pequeno produtor não tem condição de pagar o crédito com juros exorbitantes cobrados pelos bancos, os bancos privados. Tem que ter juro subsidiado, quer dizer, um juro menor para essas pessoas. E o que está em risco agora, nesse momento, é justamente esse papel dos bancos. Porque o Bradesco, o Itaú, o Santander, podem fazer tudo isso aqui que nós falamos. Podem financiar habitação, podem financiar crédito agrícola, podem financiar infraestrutura, podem financiar saneamento. Mas eles não o fazem. Porque o único interesse deles é o lucro, não é? E esses programas não necessariamente têm um retorno financeiro do tamanho que um banco privado quer. Agência bancária, quando a gente começa a ter agência fechando, e agora de banco, quando é o Bradesco, o Itaú e o Santander que fecha a agência, o sindicato dos bancários percebe logo de cara, mas a população muitas vezes não se dá conta. Mas quando fecha a agência da Caixa ou do Banco do Brasil, aí é uma gritaria. Por quê? Porque nesses bancos estão concentrados os programas sociais, os créditos subsidiados, o atendimento para a população de mais baixa renda. Embora, né, tenha um parênteses, no último período, mesmo esses bancos públicos vêm terceirizando seus atendimentos para as lotéricas e correspondentes bancários, né? Mesmo com esse parênteses, as agências continuam sendo fundamentais, porque elas geram desenvolvimento. Eu tô lendo um monte de livro aí sobre a Caixa, e um autor lá da década de 60, ele colocou uma coisa que eu achei interessante, que ele fala assim, que a Caixa, da época de Getúlio Vargas, que a Caixa era o banco da ascensão social, né? Por quê? Porque as pessoas, ao abrirem sua poupança ou terem um crédito habitacional, etc., elas ascendiam, né? Elas diminuíam o grau de pobreza e elas melhoravam de vida. E elas olhavam para o banco como sendo essa possibilidade. E nesse momento que nós estamos vivendo, o governo que aí está, já disse aqui o Luiz, tem uma política, um governo golpista que assumiu o poder a partir de um golpe de Estado, tem uma política de privatizar as empresas públicas, todas, sem exceção, né? Todas,
sem a menor exceção. Então, Eletrobras, Petrobras, Casa da Moeda, imagine vocês, né? A Casa da Moeda que faz nosso dinheiro. Imagine vocês privatizar a empresa que faz a moeda brasileira, porque não tem nada mais nacional do que a moeda de um país, não tem nada mais nacional do que a moeda. E aí você vai privatizar e com certeza será uma empresa de capital de outro país, né, capital internacional, ao assumir esse serviço, que é com quem o Temer tem compromisso. O compromisso dele é com o capital privado internacional. E esses trabalhadores têm uma história, dos empregados da Caixa, que lutaram, e nós somos os bancários mais recentes, né? Nós lutamos nos anos 80 para sermos bancários, somos bancários desde 86, nos anos 90, e por isso, inclusive, fizemos força para que a Caixa fosse um banco, porque podia ter se tornado um departamento, né, um departamento estatal, e ele se tornou um banco também por força da luta dos trabalhadores. Nos anos 90 a Caixa podia ter sido privatizada, e também pela luta dos trabalhadores conseguimos fazer uma grande resistência, como muitos bancários fizeram uma grande luta. Conseguimos fazer uma grande resistência em diversos bancos, outros não conseguimos resistir. Os bancos estaduais são um grande exemplo disso. No estado de São Paulo, um estado do tamanho que é São Paulo, maior que diversos países, não temos um banco estatal, né? Isso é um absurdo. Então nós entramos nos anos 2000 fazendo uma baita de uma luta. Então, e conseguimos fazer diversas conquistas, e a Caixa cresceu muito em número de agências. Vocês viram isso nos bairros de vocês, número de empregados. Eu entrei na Caixa no começo dos anos 2000, passou por uma grande redução a Caixa Econômica Federal, chegou no período VFHC, chegou a 50 mil trabalhadores, e chegou em 2014 a ter 101 mil trabalhadores. Foi muita luta para a gente chegar nisso, e estamos num estágio agora de desmonte. As empresas públicas, e especificamente no nosso caso os bancos públicos, têm na cidade como os bancos públicos e as empresas públicas transformam a realidade das pessoas e são importantes para a vida delas, vida cotidiana mesmo, dia a dia, né? Então, como falei, o Dionísio já trouxe diversas informações detalhadas a respeito da atuação da Caixa e do Banco do Brasil aqui no município, mas gostaria de trazer um exemplo que não é dos bancários, né? Não tem a ver com o ramo bancário, mas mostra também a importância que você tem de uma empresa pública atuando na promoção da igualdade e também na regulação do mercado. E esse exemplo é da Petrobras. A Petrobras, ela tem diversas subsidiárias, né? Ela atua em diversos setores da economia, desde a distribuição de petróleo até fornecimento de fertilizantes, plásticos, e atuava também no fornecimento de gás liquefeito de petróleo, botijão de gás. Você tem no Brasil 5 empresas que atuam nessa área, que vendem botijão de gás. 5 empresas que têm 94% do mercado. Uma delas é a Supergasbras, a outra é a Nacional Gás, a outra é a Copagás, a outra é a Liquigás e a última é a Ultragás. Até o final do ano passado, a Liquigás pertencia à Petrobras. E ela sozinha detinha cerca de 25%, mais de 25%, quase 30% na verdade, do mercado de gás. Ela foi vendida em novembro do ano passado. Quem comprou foi a Ultragás. E com isso a Ultragás passou a ter 54% do mercado de fornecimento de gás. Quem usa gás de cozinha aqui? Acho que todo mundo, né? Quem comprou gás de cozinha no último mês? Todo mundo sabe quanto aumentou, né? Nos últimos 2 meses aumentou em 44% o preço do gás de cozinha. Se a Liquigás fosse ainda empresa da Petrobras e a gente estivesse vivendo num governo que tivesse política para a população,
e não tivesse política para para quem já detém a riqueza do país, com certeza essa situação não aconteceria. Porque todos se lembram o que aconteceu quando o petróleo teve uma alta muito grande no mercado internacional. A Petrobras, e na época ela foi muito criticada por isso, manteve os preços da gasolina em patamares razoáveis ainda para a população. Isso impediu que as pessoas tivessem esse peso a mais no seu orçamento. Como hoje a Petrobras não tem mais a Liquigás e esse governo não é mais um governo que pensa na população trabalhadora, o efeito a gente sente no bolso, né? Hoje, na prática, a Ultragaz ela tem condição de ditar qual vai ser o preço do gás. E ninguém vai conseguir interferir nisso. E é isso, na verdade, que o governo quer para os bancos. Quando a gente fala que o Ministério da Fazenda pretende abrir o capital da Caixa, que o Ministério da Fazenda está deixando de atuar no Banco do Brasil, a gente está falando o seguinte: o Ministério da Fazenda, que é uma representação dos bancos, o presidente do Banco Central até ontem era sócio de Itaú, a gente está dizendo que o Ministério da Fazenda está dando carta branca para os bancos privados fazerem o que quiserem com a economia. E aí, quando o Dionísio traz os dados de que o crédito aqui na cidade de Guarulhos depende principalmente dos bancos públicos, que a Caixa e o Banco do Brasil são responsáveis por 75% do crédito total, imagina se não existisse a Caixa e o Banco do Brasil. Imagina se o destino da Caixa e do Banco do Brasil for o mesmo destino que teve a Liquigás. Que é o governo federal, é o governo golpista de Michel Temer e todos aqueles que apoiaram esse golpe. Porque o que nós estamos passando hoje tem uma lógica colocada, que o Léo colocou bem, o Leonardo colocou bem. É a entrega, né, desse país para os banqueiros, a entrega do Brasil para aquele 1%, né, para aquela quantidade minúscula de pessoas que detêm a maior parte dos recursos e dos direitos e do dinheiro do mundo todo. É uma entrega para os banqueiros, como ele colocou bem. Se nós não entendermos que a nossa luta tem que ser para enfraquecer e derrubar esse governo golpista, a gente não vai ter condições de fazer a defesa de tudo que nós temos. Então nós temos que estar permanentemente batendo e batendo e batendo no Temer e todos os seus apaniguados, né? Aquilo tudo que a gente tem visto de absurdo nesse país. Se a gente entender isso, a gente vai entender agora também a parte do Banco do Brasil nesse processo de desmonte das empresas. Porque foi bem colocado a Caixa, a questão dos imóveis. E o Banco do Brasil? A parte mais importante do Banco do Brasil é a parte que financia a agricultura. O Banco do Brasil e o Banco também do Nordeste do Brasil, né, o BNB. Esses dois bancos, eles respondem por 70%, né, da produção agrícola no país. Claro que nessa produção agrícola também tem até soja, tem produtos que também são dos grandes agricultores, mas tem também uma parte importante para a agricultura familiar. E o papel do Banco do Brasil e do BNB, se eles forem privatizados, se eles forem enfraquecidos, não precisa às vezes nem privatizar, basta enfraquecer os bancos. Quando você enfraquece esses bancos, tira recursos deles que poderiam ser direcionados para a agricultura familiar, se o banco não consegue fazer o crédito, quem vai acabar sofrendo somos todos nós. Porque a linha de crédito que o Banco do Brasil faz para produtos que está na nossa mesa todo dia, é arroz, é feijão, tomate, batata, e que as taxas de juros, principalmente no governo democrático popular do Lula e da Dilma, eram taxas menores. Se esse crédito, que os banqueiros não vão fazer o crédito, mas mesmo que eles fossem fazer esse crédito, seria muito mais caro e a alimentação na mesa do trabalhador aumentaria o preço disso absurdamente. Por isso é a importância do Banco do Brasil. E recentemente a gente viu até em televisão, não tanto televisão, né? Quem sabe que a grande mídia golpista também não coloca essas coisas. Mas a gente viu em vídeos colocados nos veículos de comunicação dos trabalhadores, tem muito agricultor, pequeno agricultor, que ele está tendo que devolver até os seus tratores por conta da crise colocada no país,
uma crise que só foi gerada porque não tem como qualquer pessoa confiar num país onde nós temos um governo desse, do Temer. Ninguém investe mais. As pessoas param de consumir, para tudo. E aí o próprio agricultor não consegue vender a sua produção e acaba tendo, às vezes tinha gente falando até em queimar os tratores para não ter que devolver os tratores. Essa situação é inadmissível. Parece que o Brasil está em liquidação, né? Os caras estão vendendo tudo numa rapidez, só que é liquidação só para rico. Só pode comprar as coisas quem tem dinheiro. E é uma velocidade imensa, né? Eles estão tentando fazer rapidinho aí, porque sabe que a hora deles está chegando também. Mais um pouquinho, tenho certeza que nós vamos dar a volta de novo e vamos reassumir o comando. Parece que a ordem é vender. O governo federal tenta vender tudo, está retirando direito, e passado mais de um ano do Salvador que eles disseram que ia melhorar tudo no país, não tem uma medida, uma sequer, que foi feita para melhorar a vida do povo. A gente não consegue dar um exemplo, literalmente um exemplo. Só fizeram legislação de retirada de direito, só fizeram negociação com alguns interesses. Essa semana chegaram ao absurdo de querer flexibilizar o trabalho escravo, quer dizer, reduzindo o papel da fiscalização, mudando a norma para praticamente autorizar isso. Quer dizer, a gente já vive numa situação onde a gente trabalha, ganha pouco, e querem praticamente permitir aí que nas grandes fazendas e outros tipos de serviços também possa ter o trabalho escravo. Quer dizer, nós estamos voltando séculos. O nosso retrocesso não é nem de alguns anos, é de séculos. Então é isso que nós estamos infelizmente vivendo no país, e temos que estar atento. Uma coisa está ligada à outra, né? O que tem a ver o fechamento de banco, tudo isso? Lógico que tem muita coisa a ver. Interessa a quem? Eles estão fechando o banco aonde? As agências. Onde justamente a população pobre está. Estão até admitindo que tem pouco dinheiro na praça. Estão até admitindo que a população pobre tem menos dinheiro. Vamos fechar a agência onde eles estão. Vamos concentrar em regiões mais centrais das cidades. Então é isso, tem tudo a ver. Retira direito, ganha menos, legislação trabalhista, querem ainda para frente aprovar a Previdência, dentre outras questões. E a gente também falou do Dória aqui, né? Esse lunático aí que também cada hora inventa uma em São Paulo, mas também não resolve o problema. O problema é que ele ganhou dizendo que era trabalhador, né? Olha só a insanidade nossa. O cara ganhou dizendo que era trabalhador. E não fez nada para a população de São Paulo também, que ele beneficiasse o povo, enfim, a população mais pobre. Ele também está tentando vender tudo. O prefeito local não é diferente. Aprovou um projeto, bancada do PT, derrubou na justiça, mas é o mesmo modelo, né? Vende-se tudo. Pode vir, a fronteira está aberta. Mas também quero aproveitar e dizer do governador Alckmin. A gente fala pouco, mas tem o mesmo modelo. Idêntico. Literalmente idêntico. Esta semana eu tive a oportunidade de participar da audiência também em defesa dos bancos públicos na Câmara Municipal de São Paulo. E durante a audiência chegou a informação, acho que foi até o Dionísio que passou a informação, referente à abertura de capital da Caixa Econômica Federal, que naquele momento a informação que chegou teria sido suspensa. Aí a pergunta, Dionísio ou o Léo, pode responder, explicar melhor até aqui para a população como funciona, como que está a nossa representação lá dentro, que a gente sabe que a abertura de capital já é um passo para a privatização, né? A gente tem conversado com alguns gerentes da Caixa Econômica, viu, Léo, Dionísio, e o que eles estão falando é o seguinte: o sucateamento já está acontecendo, né? Tem perdido clientes para os bancos privados, por quê? Eles não estão tendo mais autonomia para emprestar, né? Para conceder o crédito. Isso já vem acontecendo. E nós sabemos que isso é para sucatear o banco para justificar lá na frente a privatização. Então a pergunta é essa direto: como que se deu esse processo, como que está suspenso? É isso. Obrigado. O Movimento Sindical Nacional, a defesa do Banespa, que era o banco público, né? E São Paulo só tinha o desenvolvimento, e tem o desenvolvimento que tinha, por quê? Porque tinha
o Badesp, que era o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, tinha o Banespa, tinha a nossa Caixa, que no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, atuava para desenvolver o Estado de São Paulo. Aí na década de 90, o mesmo governo do PSDB, com a mesma blindagem da imprensa, o que falava? Temos que privatizar esse banco, para quê? Para o Estado investir na educação, na saúde e na segurança. Melhorou a saúde, a segurança e a educação no Estado de São Paulo? Não. Pelo contrário, esses bancos que fomentavam a economia, que fomentavam a sociedade. Então, é mais uma consideração, vou ser bastante breve, devido ao adiantado da hora, e colocar, por exemplo, que a lógica é a mesma. Na década de 90, bancos, postos de serviço em Bom Sucesso, Presidente Dutra e no Pimentas, eram postos avançados do Banespa que tinha lá. Não tinha nenhum banco privado, né? Então, isso que a gente não pode perder essa dimensão, que o banco público é o que está do lado da cidade, está do lado do Estado e está do lado de quem mais precisa. Banco privado, gente, quem aqui tem conta em banco privado? Por favor, por gentileza, levanta a mão. Quem aqui nessa audiência que tem conta em banco privado? Tirando os diretores de sindicatos bancários, que são até funcionários, muito poucos. Os bancos privados não focam, né, o investimento, o atendimento à população, né? Então, por isso, quando a gente faz a defesa do banco público, também é para as pessoas terem a sua conta, ter tarifa menor, ter cartão social para a gente conseguir fomentar. Então, só reforçando isso aí, agradecer novamente a oportunidade de colocar que essa luta não é de hoje. Essa luta em defesa de quem mais necessita, do desenvolvimento social, a defesa dos bancos públicos, ela vai continuar porque ela não começou agora. Tá bom? Muito obrigado a todos e obrigado mesmo pela atenção. A gente está assistindo aqui, temos colegas aqui do Banco do Brasil, colegas da Caixa aqui, o desmonte, o verdadeiro desmonte que está sendo armado, né, planejado e executado pelo governo federal contra os bancos públicos. E quando a gente fala em fechamento de uma empresa, diminuição do quadro de funcionários de uma empresa, a gente logo pensa, deve estar dando prejuízo essas empresas, né? Pois muito bem, o Banco do Brasil, só no primeiro semestre desse ano, lucrou 5,2 bilhões de reais. A Caixa Econômica, no primeiro semestre, 4,1 bilhões de reais, né? E, ao mesmo tempo que eles lucram, vejam só, a Caixa demitiu, né? Saíram da Caixa quase 8 mil bancários, pelo plano de demissão voluntária, e pelo Banco do Brasil, mais de 10 mil bancários saíram da empresa. Esses funcionários não estão sendo repostos, os concursos públicos não existem mais, os concursados do último concurso não foram chamados, não serão chamados, a população está sofrendo, assim como também os bancários estão sofrendo. Essa enorme quantidade de funcionários que tem deixado as agências tem feito com que os bancários que ficam nela tenham que se desdobrar, né, trabalhando sobrecarregadamente, absurdamente, para suprir essas pessoas que saem. Mas em tempos de flexibilização da escravidão, eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu acredito das minhas análises acerca desse tema. Primeiro que é importante a gente lembrar que a escravidão foi um modelo econômico no Brasil e que foi lei, né? Então o Estado positivava a escravidão, isso era um modelo econômico. Após o fim da escravidão, não teve uma política de reparação social nesse país. É por isso que ainda hoje a maioria de pessoas mais pobres são os negros. Só que aí nós tivemos um período no Brasil onde tudo isso começou a melhorar. Com o ProUni, com o FIES, o número de jovens que entraram dentro da universidade tinha cor e eram jovens pretos, inclusive eu sou uma delas. O FIES e o ProUni ajudaram a colocar a pobre dentro da faculdade, ajudaram a pobre ter casa, a pobre preta ter casa, a microempreendedor conseguir desenvolver um trabalho, e tudo isso, a ferramenta que foi utilizada pelo governo foram os bancos públicos, porque o governo passou a financiar o povo pobre desse país, né? A ferramenta foram os bancos. Agora o que está acontecendo no Brasil é que o povo do andar de cima ficou tão ferrado com esse bando de pobre que começou a andar de avião, com esse bando de pobre que começou a se formar na universidade, com esse bando de pobre que começou a ter casa, que eles tiraram uma presidenta legitimamente eleita
para poder cobrar a fatura. E todo o dinheiro que eles acham que é gastar à toa, o que a gente acha que é investimento no país, eles acham que é gastar. Nós mexemos no bolso desse povo. E é por isso que eles estão fazendo hoje isso no Brasil. Estão tirando da gente, de nós os pobres, aquilo que outrora nós tiramos dele por direito. Então, acabar com os bancos públicos é também uma forma de colocar os pobres no seu devido lugar. O Estado não vai mais financiar vida boa para pobre. Então, a defesa desses bancos, elas são fundamentais para a gente, porque eles foram um instrumento principal de que o pobre pudesse viver melhor, inclusive com a política de expansão de crédito no país, onde o pobre pôde ter geladeira, onde o pobre pôde ter TV boa dentro de casa, onde a gente conseguiu comprar celular bom e dividir em 12 vezes. Então, a defesa dos bancos públicos, evidente que também é por conta dos trabalhadores, mas tem uma política maior, que é os bancos públicos cumprem um papel fundamental no projeto de inclusão social. Eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigada e agradecer por essa audiência pública, parabenizar o Luizinho, o Zé Luiz e todos os presentes na mesa, que com certeza essa audiência dá um gás maior para a gente sair na luta lá fora. Obrigada. Boa noite à mesa, a todos aqui os presentes. Desculpe eu não poder subir a escada. Meu nome é João Teixeira, sou do Banco do Brasil. Queria só salientar aqui que da Caixa já fecharam uma, do Banco do Brasil já fecharam 3 agências. As 4 que foi citada pelo colega que viraram postos, elas já também tiveram boa parte dos funcionários retirados e não fazem todos os serviços. É só procurar um posto desse e ver se você consegue abrir uma conta. Não vai abrir, não faz todo o serviço. E isso vai gerando o que no total? Desmanche e a depreciação do banco para depois, não vou nem falar vender a preço de banana, que banana também está caro. Se você for, por exemplo, na nossa agência eram 23 funcionários, foram reduzidos para 10. Me mostra alguma empresa que consegue atender a sua demanda com uma redução de quase 60% ou mais. Não tem. Se você pegar a distância do SECAP até Arujá, só existe uma do lado direito do banco da Dutra, só existe uma agência do Banco do Brasil. Essa da 1880, da Santos Dumont que foi citada, já virou posto, não consta mais. A Caixa, nesse setor, abriu 4 agências, e agora estão falando até em fechá-las. Para quem conhece Guarulhos, essa área é enorme, é uma área popular, população grande. Quando se faz loteamentos, como no Jardim Fortaleza, no Água Azul, são distantes daqui do centro, vende esse loteamento rapidamente, porque a população está indo para essas áreas, fora os conjuntos que estão sendo construídos e financiados até pelo próprio governo. E não tem banco. E o que faz? Fecha. O Banco do Brasil tinha projeto de abrir a agência no Presidente Dutra e no São João. Não vai abrir mais. Tá? O atendimento está cada dia pior. Quando você abre uma conta, você assina um contrato, onde você tem as suas obrigações e o banco tem a deles. O Banco do Brasil, para atender essa transformação da noite para o dia, rasgou os contratos. Eu pego você, cliente, te mando para um escritório, falo, você vai lá na agência, a minha agência aqui. Não, não é mais. Você agora está no escritório, está aqui o telefone, é lá que você tem que falar. Mas eu não fui comunicado. Quem perguntou para mim se eu aceito? Está se descumprindo até a própria lei do consumidor. Né? O contrato é para ser cumprido. A conta digital que está sendo propagada, colocada da forma que está sendo colocada, abruptamente, ela está gerando um monte de fraude. Esse monte de fraude vai gerar prejuízo. O banco vai reembolsar esse prejuízo. Mas não é o banco. Vai ser nós, que vai sair do nosso bolso, vai saber do funcionário, menos ganho para esse banco, para desvalorizar mais ainda o banco. Quando foi citado o crédito agrícola, banco particular, só nesse último lançamento do crédito agrícola, o Banco do Brasil ficou com 50% e a Caixa ficou com a outra porcentagem maior. Para eles é a fatia bem menor. Aposentado hoje, você vai, por exemplo, na fila do banco você tem preferência, você é idoso, você tem preferência, você vai tirar um título, tem preferência. O governo do estado de São Paulo, o PSDB, pegou a lei do idoso e rasgou.
Vai lá no Poupa Tempo, tenta tirar um documento. Ser idoso, não. Pega a fila, tem que agendar e volta outro dia. Rasgaram. Qual que vai ser a responsabilização dele, certo? No caso das moradias, porque eu tenho um dado aqui de 2014, é um pouquinho antigo aqui, um pouquinho anterior ao dado que o Diniz deu, mas eu tenho um dado aqui, é o seguinte, tá? De financiamento habitacional para o Minha Casa Minha Vida, o faixa 1, certo? 449 milhões de reais aqui em financiamentos concedidos para a cidade, né? E contratado 8.010 unidades habitacionais, né, para as famílias do município até 2014. Então eu queria falar que é o seguinte: cadê a responsabilidade desse gestor, que se dizem gestores, com essa população toda, e o que vai fazer? Então fica bem claro aqui que eles têm um lado e nós temos outro lado. E é graças à nossa resistência que a gente conseguiu, a duras penas, conseguimos manter 7 vereadores aqui do PT na cidade, e graças a esses vereadores da cidade do PT, que estão do lado dos trabalhadores, que nós estamos conseguindo fazer esse enfrentamento aqui, porque senão nós teríamos muito mais dificuldade. Então é isso que eu queria falar, né? Perguntar, questionar a essas pessoas. Infelizmente não veio os representantes da Caixa aqui, que a gente convidou, infelizmente eles não vieram. E aqui já se passaram muitos números, já foram ditos aqui, mas é importante ressaltar a presença dos bancos públicos e dos bancos privados aqui na cidade de Guarulhos. Como foi dito, a Caixa possui 21 agências, o Banco do Brasil 15, e aí vamos ver quantos bancos privados estão aqui na cidade. São 23 do Santander, 27 do Bradesco e 28 do Itaú. E o que esses números demonstram? Demonstram que a cidade tem potencial financeiro. E por que os bancos públicos estão em menor número que os bancos privados? E por que estão fechando agências do Banco do Brasil e da Caixa se os bancos privados estão em maior número? É porque eles disputam o mercado com esses bancos privados. E quem financiou o golpe? O sistema financeiro. E é por isso que precisa reduzir a presença do banco público nas cidades e no país, porque aí vai sobrar um filão maior para os bancos privados. É isso que está em jogo. E é isso que a gente tem que ter consciência do que a gente está falando quando a gente fala em defender os bancos públicos. Nós estamos fazendo um enfrentamento ao golpe. E por isso que é essencial defender os bancos públicos. E eu fico muito contente quando eu vejo aqui os movimentos populares. Vocês são essenciais nessa luta. Porque essa luta, essa resistência não pode se resumir apenas aos empregados. Por isso que é fundamental iniciativas como essa, audiências públicas. E sem a presença dos movimentos sociais, não tem razão de lutar pelos bancos públicos. Porque a razão de ter um banco público é para financiar a moradia. É como disse a colega aqui, a jovem, falou muito bem, foi graças a uma política que se voltou para a população de baixa renda que esse país cresceu. Foi quando se deu a oportunidade do pobre ter acesso à universidade, ter acesso aos bens materiais, que nós superamos a crise. E quando a gente olha, principalmente assim, o Minha Casa Minha Vida, a gente vê que num período de 6 anos foram construídos mais de 3 milhões de moradias. E o déficit habitacional continua enorme, são mais de 5 milhões de moradias o déficit habitacional. E como o deputado falou aqui, o Alencar, o orçamento para o ano que vem não prevê nenhum tostão para o Minha Casa Minha Vida. Então como é que a gente vai reverter isso? Como é que a gente vai lutar? Não pode ser uma luta também exclusiva de vocês. Tem que ser uma luta de toda a sociedade. Para quem quer um país mais justo, mais igualitário, como todos nós aqui, a luta de vocês também é uma luta nossa. Por isso que nós temos que enfrentar esse golpe, temos que derrotar esse governo golpista. Não podemos permitir esse retrocesso que estão querendo impor nesse país. Nós que nos últimos 12 anos, no governo Lula e no governo Dilma, vimos o que é a possibilidade de ter um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. Nós não vamos aceitar esse retrocesso que estão querendo nos impor. Por isso que a luta de vocês e a luta nossa é uma só. É derrubar esse governo, é fora Temer e fora todos eles. Muito obrigado.
Tinha aqui na cidade de Guarulhos 5 agências da Caixa em 2002. Hoje tem 21. No caso do Banco do Brasil, também houve uma expansão, e mais do que isso. A nossa Caixa, que era um banco estadual que foi privatizado pelo governo Alckmin em 2009, foi vendida e graças ao governo federal na época, houve a aquisição pelo Banco do Brasil. Então ela não deixou de estar no controle estatal, né? E o governo federal, à época, ele não adotou uma política de fechamento de agências como a que foi observada nas outras fusões do ramo, né? O Itaú comprou o Unibanco. Em seguida, fecharam agências. O Bradesco comprou a HSBC. Em seguida, houve fechamento de agências. Isso é o que a gente observa e não foi o que aconteceu no caso da aquisição da nossa Caixa pelo Banco do Brasil. As agências foram mantidas. No caso da Caixa, houve essa expansão. Agora, a política é diferente. Então, essa importância que a política tem para a vida das pessoas. São escolhas que interferem na nossa realidade, na nossa vida. E agora a gente está vendo um processo contrário, de uma expansão e de uma manutenção da rede, no caso do Banco do Brasil, com a aquisição da nossa Caixa, a gente está num processo de encolhimento. Cabe a nós fazer a luta para não deixar que isso ocorra, porque, por tudo que já foi falado, ficou claro que sem a presença dos bancos públicos, sem as políticas públicas que esses bancos executam, a vida fica pior, a vida fica mais difícil. Tanto o que a gente conquistou foi com luta, quanto a resistência que a gente tem para fazer é luta. Nós tínhamos marcado para o dia 18 uma reunião do Conselho de Administração, onde o governo alteraria a Caixa, transformando ela em SA, começando um processo de abertura de capital e venda da Caixa. Uma grande mobilização, nós temos uma frente parlamentar em defesa dos bancos públicos. Nós construímos isso num processo que foi de resistência contra o PLS 555, que nós conversamos inclusive com parlamentares conservadores de direita, também de direita, certo? Que por consenso foram contrários a que tivesse a obrigatoriedade de abertura de capital das empresas públicas, seja ela municipal, estadual ou federal. Por isso a gente conseguiu que fosse uma ilegalidade pelo projeto de lei que foi aprovado. O Léo já colocou isso. Então, para a gente, isso é uma ilegalidade. Então, isso já está colocado e por isso está tão vacilante. Quando a gente dá essa cartada lá, e a Maria Rita Serrano, nossa representante, dá essa cartada com um parecer na mão, a direção da Caixa, alguns elementos lá também estão resistindo, certo? Também estão resistindo. A gente dá essa cartada lá, e aí é o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, né? Estamos falando aqui dos bancos privados. E aí o Takemoto falou de uma questão importante. Aqui em Guarulhos, a maior parte, mais do que o dobro dos bancos, são bancos privados. E falam da incompetência do serviço público. Pois se a maioria dos bancos aqui são privados e não empresta nem 15% do crédito de Guarulhos, olha a incompetência do serviço privado. Queria agradecer, viu, Zé Luiz, a sua coparticipação nessa atividade, seu empenho aí junto à casa, e que você transmita aí à comissão, sobretudo ao João Barbosa, os nossos agradecimentos, agradecimento do sindicato, pela atitude de preservar aquilo que é fundamental a uma casa de vereadores, que é ouvir e dar audiência à população. Então, quero que você transmita aí nosso agradecimento a ele e, é claro, a toda a bancada de vereadores, ainda que muitos deles não puderam estar presentes. Quero que você também, na medida do possível, agradeça aí a bancada, em nome da Genilda, representando aqui o Partido dos Trabalhadores, que também esteve presente num bom tempo aqui da audiência. Quero agradecer o pessoal, o Cláudio especificamente, mas todo o pessoal da ocupação e do pessoal do MTST, e eu espero que a nossa luta também se
funde a luta de vocês e que a gente possa de alguma maneira estar contribuindo, não só nesses momentos de formação, mas em outros momentos da luta mesmo. Então a gente precisa evoluir nesse processo. Quero lembrar que na ocupação de São Bernardo, Zé Luiz, e para todos os presentes aqui, às vezes as pessoas têm uma visão equivocada de quem são as pessoas que estão fazendo ocupações hoje no país. Quero lembrar que na ocupação de São Bernardo já se encontra ex-metalúrgicos e ex-bancários. Por que isso? Porque, na verdade, nós estamos com mais de 13 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados num modelo de Estado que não está dando condições para que você e para que as pessoas sobrevivam. E, na verdade, a gente tem que criar alternativa. E uma das alternativas é isso, é ocupar a terra, ocupar a moradia, fazer desse sonho do teto, não uma coisa só de ofender o Estado ou não, mas uma coisa de um direito à propriedade que todo mundo fala, mas que poucos querem. Então, parabéns a vocês e eu espero que a gente esteja junto em outros momentos. E mais uma vez, obrigado. Quero também agradecer uma fala em especial, em nome de todas as outras falas que foram aqui, que foi a do João Teixeira, que é um bancário, Banco do Brasil, e que ele relata, na verdade é um grande relato do que é aquilo que é a invisibilidade do que acontece com as grandes políticas. Uma coisa é a gente fazer o nosso discurso, outra coisa é a prática, aquilo que acontece na vida de todos os trabalhadores. E o que ele demonstrou na fala dele, ela tem que ser transmitida e a gente tem que ter uma audição, que é uma preocupação que a gente tem que ter para tentar, de alguma maneira, fiscalizar e combater e denunciar. Porque a gente sabe que o processo que está sendo o modelo hoje é isso, é precarizar todo tipo de serviço. E cai nas costas do trabalhador, sobretudo quando o trabalhador acaba adoentado. E a gente sabe que, do ponto de vista da perspectiva de saúde pública, o bancário, junto com, claro, com muitas outras camadas, mas o bancário tem ganhado relevância, sobretudo do ponto de vista do adoecimento mental. Então, por isso, a gente entende que a categoria bancária também tem que ser preservada dessa precarização do trabalho. E o seu relato, João, é isso que está acontecendo. Corrobora com esse modelo que a gente está combatendo, que é um modelo de precarizar a vida das pessoas. Quando você não tem investimento público na área da saúde e da educação, a gente acaba precarizando a vida e os sonhos dos nossos filhos. Então, estar junto com a gente significa, nesse momento, não é escolher um lado. A gente não pode ser maniqueísta de achar que nós somos os bonzinhos e os outros são os mauzinhos. Mas são dois modelos que realmente quem está do outro lado acredita que aquele modelo é para um tipo de sociedade que ele não reconhece, que para ele é invisível, que para ele ver um morador de rua, para ele não importa. Para ele, como foi no passado, colocar fogo num índio ou colocar fogo num morador de rua é só mais um. Não ser atendido no SUS, só mais um. Mas para nós não. Para nós, o direito à vida é fundamental. E a gente só vai ter respeito à vida quando a gente tiver política pública que queira um país que construa essa saída, um país digno. E um país digno significa respeitar o seu povo. E, claro, a sua autonomia perante todo o Estado. Então significa que o Brasil tem a sua autonomia também e a gente não pode ficar de joelhos à política internacional, e quando a gente adota um modelo desse, nós estamos de joelho a uma política internacional. Alô, Luiz. Bom, então nós vamos encerrar essa audiência pública, agradecer a presença de todos, a diretoria do sindicato, os bancários da CEF, do BB aqui presentes para ouvir, e também aos companheiros da ocupação Hugo Chávez, dando uma demonstração de solidariedade, de força, porque a luta, como foi falado aqui, não é a luta de um só, é a luta de todos para que a gente possa, de novo, reconquistar um país melhor para viver, como a gente estava vivenciando há 3 anos atrás, 2 anos atrás. E, infelizmente, vamos ter que nos fortalecer, nos unir para reverter essa situação. Um grande abraço a todos, tenham todos uma ótima noite.